Isso aí, galera. Então, vamos lá. Corrigir nosso gabarito, né? Das listas de exercícios que foram passadas para vocês. A nossa primeira lista da aula do dia 6/4, de geometria, trazia 3 questões. Vamos lá corrigir, então, tratando das razões trigonométricas no triângulo, certo? Na questão 1 falava o seguinte: determine os valores de x, y, e w e z em cada caso. Então, ele deu o triângulo A, onde ele tem o x, que a gente já identifica, já está batido para vocês já têm essa facilidade, a gente trabalhou isso muito em sala ainda, antes do afastamento social, ou seja, o x é a nossa hipotenusa, porque está aqui o nosso ângulo, ele está junto da hipotenusa, é o cateto maior, né? E a gente tem o cateto adjacente, junto do ângulo de 30 graus. Então, vamos lá para a letra A. Na letra A, eu vou usar qual relação? Vocês têm essa relação do seno, cosseno e tangente, tanto no caderno, que a gente trabalhou bastante em sala antes da quarentena, como também nessas aulas EAD a gente trabalhou bastante. Então, as relações são fórmulas, vocês têm ela no caderno, de seno, cosseno e tangente, né? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto, o cosseno, desculpa, o cosseno é a relação mais prática para a gente usar. Por quê? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. A gente tem o cateto adjacente e não tem hipotenusa, mas a gente quer achar. E para a relação cosseno, a gente tem um ângulo, que é o ângulo do triângulo de 30 graus. Então, se eu substituir cosseno de 30 é igual a cateto adjacente de 16 sobre x. Logo, x é igual a 16 dividido por cosseno de 30, ou seja, eu isolei o x antes da igualdade, passei o cosseno para lá, dividindo, né? Abaixo do 16. Cosseno de 30, a gente tem esse valor lá na tabelinha dos ângulos notáveis, né? Se você for lá nos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, tá lá no seu caderno, a gente trabalha o IAD também. Só lembra da tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, né? No começo lá, os dois últimos fora de raiz e os dois primeiros do cosseno dentro de raiz. Então, raiz de 2 sobre 2. Então, 16 dividido por raiz de 2 sobre 2, faz a fatoração, vai dar 18,48, certo? Também a fatoraçãozinha de raiz de 2 sobre 2, 16 dividido por raiz de 2 sobre 2, dá para fatorar, né? Que a gente, até aqueles desafios que a gente fez em sala para relembrar a fatoração de raiz, certo? Qualquer dúvida, só falar, exercício simples, tranquilo. A letra B, ele dá o triângulo e pede o y, né? Só que vamos atentar agora que o y é o ângulo que está interno numa posição específica do triângulo. Então, a gente vai usar a relação de seno, por quê? Porque o seno do ângulo é o que me dá cateto oposto que eu tenho sobre hipotenusa que eu tenho. Então, se eu tenho que encontrar uma razão trigonométrica onde eu pego o cateto oposto e divido pela minha hipotenusa para achar o y, que é o ângulo que eu quero achar, né? Vai ficar seno de y, que é que eu quero achar, igual cateto oposto, 13, dividido por cateto pela hipotenusa, que é 26, certo? Se eu dividir 13 por 26, vai dar 0,5. Logo, eu deduzo que o meu ângulo y é de 30 graus. Por quê? 0,5 ou 1 sobre 2, seno de algum ângulo que dá 0,5 ou 1 sobre 2, só pode ser de 30 graus, beleza? Na letra C, te dá outro triângulo com um ângulo de 60 graus, te dá a hipotenusa, que é o cateto oposto, né? Então, letra C, vamos usar a relação seno também, que é igual a cateto oposto, que é W, que quem você quer achar, dividido pela hipotenusa, que vale 18, certo? Você vai isolar o W e passar o 18 multiplicando pelo seno de 60, né? Então vai ficar 18 sobre 18 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Multiplica cruzado, vai dar e fatora a raiz quadrada, teremos então 15,59, beleza? Mesmo processozinho que a gente já trabalhou muito em sala, fez os desafios lá da fatoração de raiz, né? Abordagenzinha lá de oitavo ano, vocês já estão tranquilos nisso. Qualquer dúvida, se ainda existir, me procura. Na última alternativa, letra D, ele te dá a mesma noção,
não tem Z, que é a nossa hipotenusa, tem o cateto adjacente e tem o ângulo. Então, relação cosseno. Por quê? Cosseno eu tenho o cateto adjacente, tem a hipotenusa. Então, cosseno de 45 graus, que é o ângulo que eu tenho, que é igual a 20, desculpa, é igual a 20 dividido por cosseno de 45. Logo, cosseno de 45 vai na tabelinha, pega o valor do cosseno de 45, 1 sobre 2, 20 dividido por 1 sobre 2. Vai inverter para multiplicar cruzado, vai dar 28,28, né? Operaçãozinha matemática básica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Questão 2. Um triângulo retângulo tem catetos cujas medidas são 5 e 12 centímetros. Determinar seno, cosseno e tangente dos seus ângulos agudos. Então, ele quer apenas que você expressa como ficaria a montagem da razão trigonométrica de seno, cosseno e tangente para essas relações. Então, seno de x é igual a 5 sobre 12, né? Porque eles são catetos. Cosseno de x, cosseno de x seria um lado que eu não tenho, né? Porque o cateto adjacente sobre 12. Tangente de x seria ao contrário, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, 5 sobre o lado. Seno de y seria 5 sobre 12, porque você tem o cateto, você tem o cateto e a hipotenusa, né, que tem valor maior. Cosseno de y, 12 sobre o lado, tangente de y, 12 sobre o lado. É só pegar a formulazinha das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e substituir nos valores que você tem no exercício, só montar a expressãozinha, né, só para a gente revisar como que é feitas as razões trigonométricas no triângulo. E por último, a 3. Sabe-se que em qualquer triângulo retângulo, a medida da mediana relativa à hipotenusa é igual à metade da medida da hipotenusa. Então, a mediana é essa reta que sai aqui, geralmente do ângulo reto, e toca na metade da hipotenusa. Ela é a mesma medida da metade da hipotenusa, né? Então, se isso aqui vale x, isso aqui vale x sobre 2, esse h, né? Se um triângulo retângulo tem catetos medindo 5 e 2 centímetros, então o cateto oposto adjacente, independente da ordem, calcule a representação decimal da medida da mediana relativa à hipotenusa. Achar x, não consegue, que é um dos catetos que eu não tenho, então a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Resolvido, deu raiz de 25 mais 4, raiz de 29. Então, a hipotenusa vale raiz de 29, certo? Então, se eu pegar e falar que o H é vezes o A é igual a H vezes o C, tá certo, não tá? Porque o A mais o C não é igual ao H. Então, se eu pegar o H vezes o A e falar que é igual ao H vezes o C, bate, né? Então, para me achar esse H aqui, conservo o H que eu não tenho, o A, na verdade, é quem? O A é minha própria raiz de 29, né? Que eu encontrei. Que é igual a B vezes o C, 5 vezes 2 vai dar 10. Só fatorar, né? Isola H, tá de cá multiplicando, passa para lá multiplicando pelo 10 e dividindo por 29, né? Porque é a raiz sobre 29. Não dá para fatorar, então 10 raiz de 29 sobre 29. Beleza? Vamos para uma outra aula, que foi a aula do dia seguinte, a aula do dia 7. A aula do dia 7 do 4, né? Outra lista de exercícios de triângulos. Vamos lá. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e y indicadas. Ele deu aqui, né, valor de seno, cosseno e tangente 65 graus. Então, a gente sabe que nas relações da trigonometria, seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é adjacente sobre hipotenusa, né? Então, a gente vai usar aqui a relação de seno e depois a de cosseno para achar cada ângulo, né? Então, primeiro vamos considerar x, como ele é cateto oposto, e eu quero encontrá-lo, então eu tenho que usar a relação seno, porque a relação seno é que vai dar para mim esse cara que é o cateto oposto a 1. Então, vai ficar seno de 65 graus, que é o ângulo que eu tenho, que é igual a relação cateto oposto, que vale x, é o que eu quero encontrar, sobre hipotenusa, que eu tenho, que vale 9. Né? Seno 65 é igual a 0,91, temos na tabelinha, né? Vocês têm, só ter acesso lá. Logo, é igual a x sobre 9, logo eu isolo x, né? Passa para lá multiplicando, 9 vezes 0,91 vai dar 8,19, ok?
Como eu já achei x, agora falta achar y. Só inverte a relação, mas o triângulo continua o mesmo, né? Como eu quero achar y, ele é cateto adjacente, agora eu uso a relação cosseno. Então, cosseno de 65 graus é igual a y, que é quem eu quero encontrar, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que vale 9. Né? Só resolver a equaçãozinha. Pela tabelinha vale 0,42, você tem acesso aí. 0,42 é o resultado de cosseno de 65, que é igual a y sobre 9. Né? Então, ficar dividindo, passa para lá multiplicando. 0,42 vezes 9, 3,78. Encontramos a medida de x e y, beleza? Questão 2. Considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determine as medidas A e B indicadas. Ele deu aí o seno de 60, que é igual a 0,866, né? Então, posso falar que a hipotenusa, 12 raiz de 3 é o meu cateto oposto e B é o meu cateto adjacente. Eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, razão trigonométrica. Então, e seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente pode usar essa relação. Seno de 60, o ângulo de 60 graus, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60 eu tenho raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto oposto eu também tenho, que é 12 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o A que eu quero encontrar, né? Então, faço a fórmula de fatoração, o A está de cá dividindo, passa para lá multiplicando, vai ficar a raiz de 3, que é igual, o 2 estava de cá dividindo, passou para lá multiplicando pelo que sobrou de lá, né? Então, 12 vezes 2 vai dar 24, desce o raiz de 3, o raiz de 3 que estava com A multiplicando, passa para cá, dividindo. O raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, 24 vezes 1, 24. Agora, se a gente usar o teorema de Pitágoras para encontrar o cateto adjacente, é mais fácil, né? Porque a gente já tem agora dois catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual ao oposto ao quadrado mais adjacente ao quadrado. Hipotenusa vale 24 ao quadrado, que a gente encontrou da forma do teorema, que é igual a 12 raiz de 3 ao quadrado, cateto adjacente, mais o B, que é o oposto que eu quero encontrar, né? 24 ao quadrado, 576. 12 raiz de 3 elevado ao quadrado. Se a gente fatorar, vai dar 432. Faça uma fatoração. Repito, a gente fez isso em sala, fez desafios, treinou muito e fizemos também nessa EAD algumas revisões, alguns exercícios, né? Fatoração simples. 12 ao quadrado, fatora raiz de 3. E mais b ao quadrado. B ao quadrado é igual a 576, que é o que você tinha. Está de cá mais, passa para lá menos. Menos 432. B é igual a 144. Como o B está ao quadrado, coloca tudo dentro da raiz, corta o quadrado com a raiz, sobra 144 dentro da raiz. Então, B, raiz de 144, é igual a 12. Logo, o lado A vale 24 e o B, 12. Desculpem, o lado B vale 12 e o A, 24. Certinho? Bem tranquilo, né? Então, vendo que a gente usou razão trigonométrica, tendo a medida dos valores de ângulo de 60 graus que a tabela nos fornece, e uma operaçãozinha de revisão daquilo que a gente fez em sala de fatoração de raiz, certo? E usando também o teorema de Pitágoras, que foi o início do nosso conteúdo lá no comecinho das aulas. Na questão 3, sabe-se que um triângulo retângulo isósceles, cada lado congruente mede 30 centímetros. Então, você tem um triângulo isósceles e cada lado dele mede 30 centímetros, sendo que esses lados são congruentes. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, ele já dá até a deixa para a gente. Se é congruente esses lados e medem 30 centímetros e pede para determinar a hipotenusa, então a gente já sabe que é os dois catetos, né? Então, só usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual aos soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado, 900 mais 900, né? É igual a 1.800. A ao quadrado, põe tudo dentro da raiz, corta o quadrado do A, sobra A sozinho, é igual a raiz de 1.800. Fatorar 1.800, né? Coloca 1.800, vai por 2, né? Que dá 900, vai por 3, que dá 300, e assim sucessivamente. Vai ver que vai formar os parzinhos lá, vai sobrar 30 raiz de 2. Né? Outra fatoração que a gente tem no exercício aqui, lembrando das nossas revisões e desafios em sala para relembrar essa fatoração, né? É um conteúdo lá do 8º ano e a gente revisou bem. Então, qualquer dúvida ainda, se existir, me procura.
4. Nos triângulos das figuras abaixo, calcule tangente de A, tangente de E e tangente de O. Então, vamos lá. No primeiro triângulo aqui, ele tem todos os lados. Então, tangente de A do ângulo A é igual a 48 sobre 14. Concordam comigo? Porque tangente não é a divisão dos dois catetos. Então, cateto de cá, aí é tangente. Logo, tangente é igual a 24 dividido por 7, só fatorei, né? Fui por 2. E 24 dividido por 7 dá 3,43 aproximado, né? Tangente de E. Tangente de E é 3 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, de novo, que é a razão trigonométrica da tangente. Então, se o cateto oposto vale 3 raiz de 2 e o cateto adjacente 3 raiz de 2, então é um dividido pelo outro. Logo vai dar 1, porque isso é igual a isso dividido dá 1, né? Então, a gente pode até falar que o E aqui seria de 45 graus, né? Porque a tangente de um ângulo que dá 1 é de 45 graus, né? E aí a gente pode até determinar que os catetos têm a mesma medida, então o triângulo é isósceles, tem dois lados iguais. Agora, para calcular a tangente do ângulo O, nós temos que calcular a medida do cateto oposto a este ângulo. Então, a gente primeiro tem que achar o cateto oposto ao ângulo O, e em seguida, o que podemos fazer é aplicar o Pitágoras, né? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, hipotenusa vale 16, um cateto vale 2, está aqui, e mais o que eu quero achar, vamos chamar de x ao quadrado, né? 256, 16 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, tá de lá a mais, passa para cá menos. Tá elevado ao quadrado, põe raiz em tudo, corta o quadrado com a raiz, sobra x. 256 menos 4 dá raiz de menos 252. Raiz de 252 é igual a 15,87 aproximado, certo? Se quiser fatorar também a raiz, pode fatorar. E deixar o resultado como raiz, beleza? Então, 252, faz lá no MMCzinho, calcula e vê o resultado dentro de raiz também, que é aceitável. Logo, a tangente do O aí é 15,87 dividido por 2, né? Então, 15,87 dividido por 2 é igual a 7,935. Professor, por que o senhor pegou a tangente do resultado que o senhor achou do lado x e dividiu por 2? Porque tangente não é um cateto, que é esse aqui que eu não sabia, do A até o E, que eu não conhecia, chamei de x, e encontrei por teorema de Pitágoras, está aqui, e dividido pelo cateto oposto, está aqui, né? O que vale 2. Então, 15,87 dividido por 2 é igual a 7,93, certo? Vamos para a próxima. Dia 24, né? A última aula que nós tivemos, mais recente. Na questão 1, a figura abaixo que representa o projeto de uma escada de 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é D, é igual a, né? Tem as alternativas, tá aí o corrimão. Lembrando que cada escada, o degrau da escada mede 24 centímetros, né? Nós temos 5 degraus, ao último degrau, que é a parte plana lá, o início 30 centímetros, que é o que compete à parte plana do corrimão, mede 30 centímetros. Lá em cima também tem outra parte do corrimão que mede 30 centímetros. E a parte central do corrimão que a gente quer encontrar a medida. Ó, se um dos catetos, se a gente pegar isso aqui e representar como um triângulo, conseguem ver? Se a gente pegar aqui e representar como um triângulo aqui, a gente sabe que um cateto tem a altura que é igual a 90, né? Então, já achei. O outro cateto é a soma dos comprimentos do degrau, certo? Vou me achar o corrimão. Então, cateto oposto lá, vamos dizer assim, ele está lá na vertical, tocando no primeiro degrau de 24 centímetros, na parte de cima da escada, até lá na extremidade de 30 centímetros. No fundo, lá tem que é 90 centímetros. Então, é como se ele fosse o meu cateto oposto, que vale 90. E o meu cateto adjacente é a soma das medidas
a soma das medidas do degrau, né? Então, se eu pegar 24 e somar e multiplicar pelos 5 degrais, vai dar 120. Então, é só substituir no Pitágoras. Altura ao quadrado é igual ao cateto oposto, que vale 90, que é a altura lá do corrimão, 90 ao quadrado, mais 120, que é a soma dos degraus, ao quadrado. Logo, h ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400, né? Resolução dos quadrados aí. Soma vai dar 22.500. Coloca a raiz em ambos, porque o h está ao quadrado. Corta o quadrado do h com a raiz, sobra h. Raiz de 22.500. Raiz de 22.500 é igual a 150, né? Então, h é igual a 150. Então, a altura dele, a hipotenusa formada nesse triângulo lá, entre o corrimão, a base, que é a soma dos degraus da escada, e o cateto oposto, que é a altura lá que formaria o triângulo que vale 90, dá 150. Se eu pegar 150 da minha hipotenusa que eu encontrei do triângulo que eu pré-defini dentro da figura, mais 30 da minha altura que eu encontrei, mais 360, desculpa, menos 360, corrijam aí, vai dar 210, certo? Então é menos 360. Menos 360 vai dar 210, ok? Então, 210 centímetros, ou, se transforma em metros, 2,1 metros. Ressalta. Pega o 360 aí, pega o 360, que tá, eu errei na digitação aí, vamos corrigir lá. Aqui, então, desculpa aí, é menos. Mais 30 é igual a 210, certo? Ou 210 centímetros, ou 2,1 metros, né? Transforma em metros. Agora vamos para a questão 2, da aula do dia 24. Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Hélio foi direto de casa para a escola e Ana passou pelo correio, depois seguiu para a escola. Como mostra a figura, de acordo com os dados apresentados, quanto Ana percorreu a mais que Hélio? Ana está na casa dela, né? Ela desceu pelo cateto aí, do triângulo que vale 60 metros, passou no correio e depois andou 80 metros até a escola. O Hélio foi direto da casa dele pela hipotenusa até a escola, né? Então vamos lá, vamos achar a hipotenusa primeiro. A gente acha que o Hélio percorreu, certo? Então, ó, Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, hipotenusa eu não tenho, eu chamei de x ao quadrado, que é igual a 60 ao quadrado, 600 ao quadrado. A imagem, outra correção para a gente fazer. A imagem deve ter tido algum problema e apagou o zero dos 600 e do 80. Então, na verdade, na imagem aí, 600 e 800, não 60 e 80, ok? Um erro, um bug do computador mesmo, porque na lista aparece 600 e 800. Então, 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado dá 360 mil, né? E 800 ao quadrado, 640 mil. Isso dá 1.000, né? 1.000.000. Então, raiz de x quadrado, raiz de 1.000.000, corta a raiz com quadrado, que é igual a raiz de 1.000.000. X é igual a raiz de 1.000.000, é 1.000, né? Então, Hélio andou 1.000 metros. Então, a hipotenusa aqui vale 1.000 metros. Agora, se eu pegar a soma da distância, de Ana, que ela andou 600 metros mais 800 metros, dá 1.400. Então, Ana andou 1.400 menos a distância do Hélio, 400 metros. Ela percorreu 400 metros a mais, ok? Ressaltando que a figura deve ter apagado um zero aqui, então tem um zero no 80 vira 800 e um zero no 60 vira 600.
Vamos para a questão 3. No mapa das cidades, é como se eles fossem vértices de um triângulo retângulo, sendo que o ângulo reto e a estrada AC tem 40 km, né? E a estrada BC tem 50 km. Será construída uma estrada da cidade A para a cidade B, de modo que ela seja a mais curta possível. Qual é o comprimento da estrada que será construída? Se eu falar que BC passa a ser a minha hipotenusa, porque eu tomei a cidade A como referência, então é como se meu ângulo estivesse lá, e o AB, o meu cateto, e o AC, o meu outro cateto, coloca Pitágoras nisso aí e mata a charada, né? BC, eu falei que ao quadrado é um cateto que eu quero encontrar, certo? Que é onde vai ser construído, que é uma das estradas, que tem 50 quilômetros, fala no exercício. AB é um dos outros catetos que eu não tenho e quem eu quero encontrar, ou seja, onde vai ser construída a estrada de uma cidade A até a cidade B. Mais AC ao quadrado, que é a distância da cidade A até a cidade C que o exercício me deu, que é 40 quilômetros. Só resolver, né? 50 ao quadrado, 2.500, 40 ao quadrado, 1.600. Passo o AB ao quadrado para lá, um menos o outro dá 900. AB ao quadrado igual a 900. Põe raiz em tudo, corta o quadrado da raiz com a raiz do AB, sobra a raiz de 900, então AB é igual a 30 quilômetros. Logo, a estrada que será aberta representa a altura do triângulo retângulo. Se a gente colocar um ponto E em BC, então a gente colocar um ponto E aqui em BC qualquer, a altura seria igual a E, não seria? Então, se eu pegasse lá no vértice da cidade A e descesse uma reta na vertical até um ponto que tocasse o lado BC, eu teria ali a altura, não teria? Seria exatamente igual o meu exercício pede com a relação de altura de vértices, né? Que seria o tal do AE. Então, se a gente usar a fórmula que AH é igual a BC, ou seja, eu estou só pegando a relação trigonométrica, né? E aplicando com a altura. Então, AH é igual a BC, então o meu AE, o A, até o ponto E que eu tracei entre B e C, vezes 50, que é a distância de B até C, é igual a 40, que é a distância de A até C, vezes 30, que é a distância que eu encontrei de A até B. Resolvo isso, 40 vezes 30 é 120, o 50 está de lá multiplicando, passa para cá dividindo, então o tal do AE, que é a menor distância possível que eu ia ter, seria 24 quilômetros, certo? Então eu poderia pegar lá no vértice A e traçar uma reta vertical de B, tocando no cateto BC, eu teria essa reta AE aí, né, que é encontrada nada mais que usando a relação da altura, né? E a altura é dada usando a relação A vezes a altura é igual B vezes o C, que é a própria medida da estrada lá, né, BC. Só resolvi a equação e encontrei, então, a menor distância. 4. O acesso a uma garagem situada no subsolo de uma casa é feito por rampa, conforme mostra o desenho. Sabe-se que a rampa AC tem 10,25 metros de comprimento e a altura BC na garagem é de 2,25 metros. A distância abre entre o portão e a entrada da casa é de quantos metros? Também explicadinho para vocês aí, né? Usei Pitágoras. Então, eu pego aquele triângulo representado pela rampa AC, BC e AB, e faço AB é a minha hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos que eu tenho, AC ao quadrado menos BC ao quadrado. Então, AB ao quadrado é quem eu quero encontrar, que é igual. Tem a medida de AC, está lá no exercício, né? AC é 10,25 ao quadrado menos BC ao quadrado, eu tenho também lá no exercício a medida 2,25. Só resolver, né? 2,25 ao quadrado deu 105,06 dos 25 menos 2,25 dá 5,06. Se quiser reduzir a casa decimal, pode, né? Só que tá bem claro aí, né? 5,0625
você vai tirar do 105, 625, lá vai sobrar 100, né? Então, AB é igual, coloca raiz em tudo, corta o quadrado da raiz com AB, sobra a raiz de 100. Então, AB é igual a 10, né? Porque a raiz de 100 é 10. Então, a distância de A até B, né? Que é a distância do portão até a casa, é 10 metros, beleza? Simples, né? Forma um ângulo reto com o solo. Se a altura do tronco da árvore que restou em pé de 12 metros e a ponta da parte do tronco que sobrou em pé mede 12 metros, né? A parte da folha da árvore que está caída no chão está distante do tronco da árvore que ficou em pé 9 metros. Então, você tem cateto oposto e cateto adjacente. Você quer a hipotenusa, né? Aplica Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 225. Hipotenusa ao quadrado é igual a 225, aplica a raiz em tudo, corta o quadrado da hipotenusa, sobra só a hipotenusa, que é igual a raiz de 225. 225, 15. Logo, A é igual a 15. Então, outra parte da árvore mede 15 metros. Também muito simples exercício para a gente, né? Então, é isso. Fechamos os nossos exercícios aí. Corrigimos em sequência do dia 6. Mais alguns valores que as figuras cortaram dos exercícios aí. Corrijam em seu caderno, né? Façam ser com o que tiver certo, o que tiver errado. Copiem do jeito que está na apresentação, buscando entender o exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Dediquem-se, estudem, que logo, logo essa situação vai passar e a gente logo, logo vai voltar a se encontrar em sala e rever todo esse conteúdo, intensificar mais, mas são conteúdos que a gente até tinha trabalhado em sala, né? Estamos só evoluindo ele aos poucos. Abraço e até a próxima.